Amém, que noite maravilhosa. Vamos orar juntos, Pai. Obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Que essas palavras cantadas sejam uma expressão verdadeira do nosso coração, Deus. Que nós possamos realmente estar com o coração quebrantado diante de Ti, por aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor fez na cruz, Deus. Que nós possamos ser movidos por isso e que a nossa vida seja uma resposta, Deus, a essa Sua entrega, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode assentar. Eu quero convidar o nosso pastorzão. Que privilégio, hein? Que privilégio. Pastor Jefferson, é uma honra ter o senhor aqui hoje, nessa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Olha quanto jovem. Está todo mundo junto hoje, né? Bastante gente. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor. Estenda as suas mãos. Vamos orar pela vida dele. Tem sido fiel ao ministério. A gente está aqui, é fruto desse ministério, daquilo que Deus tem entregue. Ele tem sido fiel. Vamos abençoar a vida dele. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Jefferson, pela vida da pastora Claudinha, Deus, por essa igreja, por esse ministério que o Senhor tem levantado. E nós estamos aqui, somos fruto disso, Pai. Nosso coração se alegra. Obrigado por esse tempo, essa noite que o Senhor preparou, aquela palavra que o Senhor já colocou no coração do teu servo, Pai. Usa ele com autoridade, com unção aqui, e que nós possamos estar com a mente, com o coração aberto para receber de Ti. Abençoa a vida dele, tudo que ele precisa, Pai, na alma, no espírito, ó Deus. Continua dando direção e unção. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tiago. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe sua liderança. Amém. Vou pedir, por favor, para desligar só um ar desse lado. Desliga só um, tá? Carioca é meio friento mesmo. E a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais friento ainda. Mas olha só, como é bom ver os jovens aqui reunidos. Quem é do Fire? Levanta o braço. Quem é do Up? Levanta o braço. Olha só. Sabe o que eu observei? O grito do Up é um pouco mais agudo. É diferente do Fire. Do Fire é um grito mais grave. Porque são mais velhos. Acho que é isso. Som. Tá dando um eco aqui, ó. Dá uma melhoradinha, por favor, aí no som. Tem uns efeitos diferentes aqui. Apagaram ali, né? Fire é um pouquinho diferente o Up, né? Mas legal. Então, o trabalho de jovens é uma benção. Esses dias até vi um pastor falando mal do trabalho de jovens. Eu pensei, mas o que esse cara tem na cabeça? Ainda me mandaram o vídeo para assistir, um pastor conhecido no Brasil, e ele está falando, não, esse negócio de trabalho de jovens, isso aí não está com nada, porque o jovem tem que estar junto no culto com toda a família, e não precisa ter um trabalho específico para os jovens, porque eles são tudo imaturos, e um cego guiando outro cego. Então, esse trabalho de jovem não serve para nada. Inclusive, ele falando que na igreja dele não tem isso. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, esse homem está totalmente equivocado, né? Porque os jovens é exatamente o que tem que investir mais nos jovens. Para quê? Para que eles possam dar mais fruto. E tem igreja que não tem trabalho de jovem, porque tem pastor que pensa assim. Tem pastor que pensa assim, jovem não dá muito retorno para a igreja, porque ele não dá dízimo, e é o pastor que só pensa no dinheiro, no dízimo. Mas sabe de uma coisa? Quando você vai para a Bíblia, os discípulos de Jesus eram jovens. Dá um pouquinho de retorno aqui, por favor, no som. Um pouquinho de retorno aqui.
eram jovens. José, um homem de Deus, era jovem. Daniel era jovem, foi tirado de casa ainda jovem, não tinha pai, mãe, não tinha pastor para liderar ele, e ele e os seus amigos estavam lá na Babilônia, presos, e foram firmes com Deus, se tornaram homens de Deus e profetas, e tantos jovens na Bíblia. E a nossa certeza é que vale a pena investir no trabalho de jovens, amém? Porque vocês são o futuro da igreja, vocês é que vão liderar a igreja no futuro, e daqui Deus vai levantar homens e mulheres de Deus que serão pastores, missionários, profetas de Deus, amém? Deus já está gerando no coração de cada um aí esse desejo. Então, eu creio que vale a pena, sim, investir em trabalho de jovem, porque o jovem é aquele que realmente vai ser o futuro líder, né? E eu vim agora de um velório, eu não gosto de velório, não, eu gosto de batizar, eu gosto de consagrar criança, mas velório, tanto é que amanhã o culto fúnebre vai ser o pastor Paulinho que vai fazer, né? Mas eu faço também, já fiz muito. E agora eu estava lá num velório do Luizinho, que era um irmão muito querido, né, alegre, e lutando contra uma doença há 3 anos, contra um câncer, né, que não é fácil, foi uma batalha grande, mas o Senhor levou ele está na glória hoje. E eu dei uma palavra lá para as pessoas que estavam lá, a gente reuniu todo mundo, a família, e eu dei uma palavra. E eu quero dizer para você o seguinte: você jovem, eu sei que você não pensa nisso ainda, porque é normal, você está começando a vida agora. Mas uma certeza que nós temos: se Jesus não vier arrebatar a igreja dele, todos nós vamos passar por um velório. Todos vocês, todos nós aqui um dia vamos ter essa experiência de passar pela morte. A não ser que Jesus volte antes e arrebate a igreja dele, aí não vai ter velório, né? Aí as funerárias vão falir tudo, glória a Deus, né? Os cemitérios, né? E só aqueles que ficarem aqui na grande tribulação. Mas, e eu falei lá naquela reunião ali, que foi algo bem breve, uns 10 minutinhos só, compartilhando com aquelas pessoas, e elas estavam... É o melhor momento para a pessoa receber a Cristo, quando tem alguém dentro de um caixão, porque ela se imagina ela ali ou alguém da família. Mas a gente não precisa desse momento para a gente crer em Jesus. Jesus, ele diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então é só Cristo mesmo que vai um dia... que pode um dia nos dar essa certeza, né, para aquele que entregar a sua vida a Ele, que estará na glória. Então ele não tem mais medo da morte, ele não tem mais medo de nada, porque ele sabe que a vida dele é de Cristo, que é de Jesus, que Jesus é o dono da vida dele, então ele não precisa temer mais nada, amém? Se você tem algum medo na sua vida, você precisa realmente deixar que esse perfeito amor de Deus entre no teu coração, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e ele tira todo o medo dos seus filhos. Bom, como não chegou a hora da gente ir ainda, e Jesus ainda não veio arrebatar a igreja dele, por enquanto, pode acontecer a qualquer momento, ele fala que a gente tem que cumprir uma missão aqui, ele fala na palavra que a gente precisa ter aqui uma vida abundante, uma vida plena. Sabe o que significa vida plena, vida abundante? Diga, o quê? Uma vida boa. Pergunta para quem está do seu lado: você tem uma vida boa, uma vida abundante? Ele fala que a gente tem que ter uma vida abundante.
Vida abundante é uma vida legal nessa terra. Jesus fala, vocês vão ter aflição, não vai ser só o tempo todo, maravilha, de boa, só belezinha, não vai ser o tempo todo assim não. Vai ter um momento que vai vir um estresse, uma aflição, porque Jesus falou que isso iria acontecer, mas ele falou, tenham bom ânimo, porque eu venci esses momentos e vocês também podem vencer. Mas, no geral, o Filho de Deus, ele precisa ter uma vida plena, uma vida abundante, porque é Jesus que falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, vida plena. Isso é muito bom. E eu nem conhecia Jesus, eu era jovem, eu pensava assim, Deus, eu quero ter uma vida legal. Como é que faz para ter isso? Porque eu via a minha família, alguns familiares meus, assim, dando cabeçada, era problema de dinheiro, é o cara que tinha mais de uma mulher, um monte de filho fora do casamento. E eu falava, Deus, eu não quero isso para mim, não. Mas eu não tinha nem conhecido Jesus ainda. Eu falei, Deus, eu quero ter uma estabilidade financeira, eu quero casar com uma mulher legal, uma mulher bonita. A Claudinha é bonita? É resposta de oração. Entendeu? Aí eu falava, Deus, o senhor sabe que o para-choque aqui não ajuda muito, né? A frente aqui não ajuda muito, o senhor vai ter que fazer uma intervenção para ajudar um pouco aí, né? Talvez se eu for um pouco mais simpático, aí eu vou atrair as meninas, né? Fazendo uma oração forte. E eu falei, Deus, eu quero ter uma profissão que eu não vou me preocupar com dinheiro, Eu vi tanta gente da minha família com problema financeiro, seja irmão, seja um primo, tio, o próprio meu pai com dificuldade. E eu lembro que eu tinha uns 12 anos, ou 13, o meu vizinho, ele tinha um parente que era militar. E esse parente foi lá na casa desse meu vizinho, fardado, e eu olhei assim e falei, é legal aquela farda, né? E eu não conhecia nada de exército, marinha, aeronáutica. E eu falei, legal. Eu falei, de onde ele é? Ele era da aeronáutica. Ele é da aeronáutica e ele já está aposentado. Mas só que o cara era novo. Tinha uns 40 e poucos anos. Aí ele estava se aposentando, ele estava fardado ainda, mas ele estava se aposentando. E eu falei assim, caramba, o cara se aposentou novo, já tem o salário dele, com 40 e poucos anos, isso está me interessando. Essa profissão está me interessando. Eu não escolhi a profissão muito preocupado, não, achei legal essa farda, vamos ver o que faz lá, vamos ver o que faz. Aí, eu sempre gostei muito de esporte, já tem muito esporte lá e tal. Mas tem que ir para a guerra. Mas, Deus, acho que não vai ter guerra, não. Guerra, acho que não vai ter. A última guerra que o Brasil passou foi na Guerra do Paraguai, há quase 200 anos atrás, né? Foi em 1860 e pouco. E aí foi um pequeno contingente para a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, por ali. E eu acho que não vai ter guerra. Então, o que tem que fazer lá? Tem que estudar bastante, vai ter um salário fixo, vai sair de casa cedo. E eu saí de casa com 16 anos e não voltei mais. Imagina você sair de casa com 16 anos, dar tchau para o pai e para a mãe e não voltar mais, né? E aí eu pensei assim, se aposentar com 45 anos, vai ter um salário fixo, esse negócio me interessou. Aí eu fui ver como que faz para entrar num negócio desse. Né? E alguns aqui já
acho que já fizeram prova para a SpaceX, para a AMAN, para as academias aí. Quem já fez prova para a SpaceX aqui? Continua fazendo que você vai passar. Continua estudando. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a tua profissão vai interferir na sua vida. E a sua profissão vai interferir no seu salário. E o seu salário vai interferir na sua vida, na sua mulher, nos seus filhos e na sua vida abundante ou não. Não adianta, olha, eu tenho muitos anos de vida já e muito tempo de experiência pastoral. Pode ser uma bênção a pessoa ter um coração de ouro, mas ele ganha um salário mínimo, um salário baixinho. Ele vai ralar, ele vai sofrer, e ele vai ficar lá na idade que era para ele desfrutar, como mais velho, curtir a vida, aproveitar, viajar, ficar tranquilo. Ele, muitas vezes, lá quando era jovem, ele ficou de boa, só curtindo e aproveitando. Tá? Então, quando chegar lá mais velho, ele vai sofrer as consequências daquele tempo que ele ficou lá de bobeira, né? Todo mundo estudando, correndo atrás, estudando para concurso e para passar no vestibular, na faculdade, que é o sonho dele. Né? E aí esse vai ralar. Agora, aquele que ralar no início, estudar, correr atrás e meter a cara e levar a sério a sua vida com Deus e o seu estudo, lá, quando ele for mais velho, ele vai desfrutar disso. Eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu comecei a estudar, e eu entrei com 16 na SpaceX. Eu fiquei um ano inteiro trancado, estudando. Fazia cursinho, tá? Graças a Deus não tinha rede social, não tinha internet naquela época. Menos uma coisa para competir, a TV era preta e branca. Você deve pensar, pô, pastor, foi no século passado. Foi mesmo, século passado. Em 1976, 7, por aí. Alguém já tinha nascido aqui? Levanta o braço. Ninguém, né? Ninguém tinha nascido, olha só, vocês são muito novos ou eu sou muito velho? Né? Mas eu lembro que eu fiquei um ano trancado, estudando, e a minha mãe falou assim, meu filho, você está doente, você precisa, o que aconteceu? Você não quer mais ir jogar futebol? Você não quer mais ir com seus amigos? Para um pouquinho de estudar. Eu falei, mãe, eu preciso passar nessa prova. E ela ficou preocupada, porque eu só vivia estudando. E eu sempre gostei muito de matemática, e o meu passatempo era resolver problemas de matemática. Tem alguém que gosta de matemática aqui? Se diverte fazendo exercício de matemática e acertando a solução? Tem alguns aí que gostam de matemática. Para mim aquilo era diversão, tanto é que na prova da SpaceX eu acertei tudo de matemática. Por isso que eu fui aprovado. Agora, vai ver de história lá, quanto eu tirei, português. Para mim era diversão, matemática era uma brincadeira para mim. Aí a minha mãe pensou, meu filho está doente, ele se diverte com matemática, não é possível. Ela ficou preocupada. Foi pedir aconselhamento.
Mas para mim era uma diversão. E tem gente que gosta de matemática aqui, alguns levantaram a mão. Agora, quem detesta matemática mesmo? Vocês precisam ir por 30 semanas, hein? Ser curado. Vocês precisam ser curados. Então eu quero falar para você, essa palavra aqui eu ministrei para os adultos numa quarta-feira de libertação financeira, e eu senti o desejo de compartilhar com vocês, para que vocês entendam a prosperidade, ela começa nessa idade. A gente que é mais velho, mais experiente, a gente já bate um olho. Como o jovem está levando a vida, a gente já sabe se ele vai ter um futuro próspero ou não. Então, de repente, você está aqui e tu não está levando a tua vida com responsabilidade. Porque o que acontece? A prosperidade não é só dinheiro, mas grande parte está relacionada ao dinheiro, porque o dinheiro, sem dinheiro você não faz nada. Mas a prosperidade, tem a prosperidade emocional, nos relacionamentos, na família, tudo isso está relacionado com o ser humano, tudo está relacionado à prosperidade também. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante em todas as áreas, seja espiritual, emocional e física também. Deus quer que você tenha um corpo legal, você tem que cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar desse corpo, não sair comendo besteira e que vai te dar problema de saúde e que o problema muitas vezes não aparece agora como jovem, mas aparece lá com 30, 40. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas novas com câncer. Então, a prosperidade está relacionada a tudo isso. A vida da pessoa, ela precisa ser feliz, ela precisa gostar da vida. Deus quer que você seja feliz. Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou conhecer uma pessoa legal. Não, você tem que ser feliz antes de casar. Porque quem quiser ser feliz com o casamento vai se frustrar muito. Porque o apóstolo Paulo fala que quando você casa, você vai ter muitos problemas. Está lá em 1 Coríntios 7. Você vai ter muitos problemas para resolver. E se você não estiver bem com você mesmo, você vai passar um sufoco muito grande. Então, você já tem que ser feliz solteiro. Amém? Então, você tem que ser feliz solteiro. Então, já quero falar do tripé da prosperidade, que é algo muito importante. Primeiro, tripé são 3 pés. Primeiro, para a pessoa ser próspera aos olhos de Deus, ela precisa ser uma pessoa que trabalha de uma forma diligente. O que é ser diligente? É um trabalho prudente, com excelência, com dedicação. E para o jovem, está relacionado com estudo. Você ainda que não tem um trabalho, tem jovem que trabalha e estuda. E tem jovem aqui do FARE que já só trabalha, já estudou, já se formou, mas está trabalhando, legal. Tem jovem que trabalha e estuda. Tem jovem que só estuda porque o pai tem condições de bancar a faculdade. Quando a gente fala nesse primeiro pilar da prosperidade, que é o trabalho diligente, a gente está falando dessa dedicação, levar a sério, porque se você é um jovem e você está estudando, você tem que fazer isso com dedicação para que você possa se destacar naquela profissão que você vai ter. Primeiro que tu vai fazer uma faculdade ou vai fazer um concurso, você vai precisar estudar para entrar nessa faculdade. Se você quiser realmente levar a sério o seu curso,
e ser um profissional que vai fazer a diferença, você vai ter que se especializar. Hoje, cada vez mais, quem se especializa está na frente do outro. Então, você precisa entender isso. Inclusive, cadê as meninas? Levanta o braço. Vou dar um conselho para vocês. Se você começou a olhar um rapaz, né, que te interessa, que pode ser um futuro namorado, você já olha logo se ele gosta de trabalhar, se ele gosta de estudar. Se ele não gostar, tu corta. Risca. Porque senão, sabe o que acontece? Tem que ser um cara trabalhador ou que leva estudo a sério, senão os homens estão se remexendo na cadeira, por quê? Sabe o que acontece? Se você casa com um homem desse que não gosta de trabalhar, adivinha quem vai sustentar ele? Hein? Adivinha quem vai sustentar ele? Você pode amar, você pode ser um rapaz super cuidadoso, ele lava até a louça, ele arruma a cama para você, ele é muito querido, mas só que ele não gosta de trabalhar, ele não é provedor. E aí, como é que fica? Quem que vai botar o leite quem que vai botar a comida para as crianças? Sabia que uma das coisas que dá muito aconselhamento nos casais, esse é um dos problemas. O homem quer lá ficar no videogame, no videogame, e a mulher está lá ralando, ela chega em casa, o homem está no videogame, e chega à noite, não quer nem namorar a mulher porque está no videogame. Quem é que aguenta um negócio desse? Aí você já tem que conhecer o cara antes. Entendeu? Você já olha, vê se é um cara que é trabalhador, esforçado, leva a sério, está estudando. Esse é um candidato. Claro, o primeiro tem que ser um homem de Deus. Isso aí nem se fala. Nem se fala. Nem precisa falar. Amém? O segundo tripé é a boa administração financeira. Saber lidar com dinheiro, entendeu? Saber administrar, saber cuidar do dinheiro. O pouco que a pessoa ganha, o que ela faz? Torra tudo no dia seguinte ou no mesmo dia? O que você faz com o dinheiro? Quem trabalha aqui, já trabalha? Levanta o braço. Olha só, bastante gente. Quem só estuda? Levanta o braço. Não vou perguntar quem trabalha e quem não estuda, tá? Não vou perguntar para não expor você. Mas se você não trabalha e não estuda, pede um aconselhamento para o pastor Felipe e para o Tiago. Porque alguma coisa você tem que estar fazendo. A gente vai arrumar um trabalho para você. Aqui na igreja, a gente arruma alguma coisa para você fazer. E o terceiro pilar é generosidade. Você quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Levanta o braço. Então, essa palavra que a gente está começando é para quem quer ser próspero. Não é próspero aos olhos do mundo, mas é próspero aos olhos de Deus. Quando você olha a vida de José, de Davi, de Daniel, homens jovens, homens que foram prósperos. José, onde ele colocava a mão, prosperava. Onde ele chegava, tudo prosperava. Você quer ser assim? Quem quer ser assim? Você entra na empresa, a empresa estava falindo, quando você foi para lá, a empresa já começa a mudar, daqui a pouco você é um gerente, daqui a pouco você tem a sua empresa. Amém? Porque quem prospera é assim, onde a pessoa estiver, ela vai prosperar.
Mas eu estava falando dos meus planos. Eu me aposentei com 45 anos, como tenente-coronel do Exército. Os meus planos eram ir para João Pessoa, na beira da praia. Foi tudo planejado com antecedência, anos. Eu não queria ser pastor, não era o meu sonho ser pastor. Meu sonho era me aposentar cedo e ir morar no Nordeste, porque eu não gosto de frio. Deus falou, ah, é? Ah, é? Mas depois, quando eu me converti, eu tinha 28 anos, quando eu me converti, e um dia, num momento, assim, muito cheio do Espírito Santo, eu falei, Deus, faça os meus planos. Deus, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Me envia para onde o Senhor quiser. Aí Ele me enviou para Cascavel. Eu falei, Deus. Aí. E eu não tinha pedido para vir para cá, né? Eu queria ir para outro lugar. Deus me enviou para cá, eu fiquei, meu Deus, mas comecei a ligar para os meus amigos, faz frio nessa cidade. Aí um falou assim, não, aqui é tranquilo, mentiu ainda. E era um crente ainda na palavra de Deus. Aí quando eu liguei para ele, ele não estava aqui na época, mas ele já tinha morado aqui, trabalhado aqui. Eu liguei para ele, né? Aí ele falou, não, você perguntou se estava frio aí. Era em janeiro que eu liguei para ele. Aí eu falei que não, né? Mas você não perguntou se fazia frio no inverno, você perguntou se estava frio. E realmente não estava. Mas, por que Deus quer nos fazer prosperar? Você precisa saber isso. Por que Deus quer que você prospere? É da vontade de Deus que você prospere. Então, você precisa saber, Deus quer que eu prospere, mas Ele não vai fazer por você, se você não tiver um coração dedicado, um coração disposto a se alinhar com o que Deus quer. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, é Ele que governa, é Ele que conduz. Então, Ele quer que você prospere, e Ele vai te guiar, porque Ele é nosso Pai, e nós somos filhos. Qual o pai que quer ver o filho dar cabeçada, dar tudo errado, viver na escassez, não ter dinheiro para nada, quer tirar umas férias com a família, não consegue pagar o plano de saúde do filho, não consegue pagar o colégio para o filho, não consegue ajudar? Qual o pai que não quer ver o seu filho prosperar? Todo pai quer ver. Mas isso, jovem, você precisa entender que vai ter um preço na sua vida. Você quer prosperar? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, você quer prosperar? Fala para ele, isso vai ter um preço. Vai ter um preço. Você vai ter que fazer a sua parte. Mesmo sendo filho, mesmo sabendo que o teu pai, o nosso pai, é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Você vai ter que ralar. Diga, ralar. No exército, a gente usa muito esse termo ralar. É o cara que tem... tem um aqui ali, estou vendo um ali, um guerreiro do exército ali. Tem mais alguém que está no exército aqui? Levanta o braço. Ah, tem, Antônio, está ali. Tem mais alguém? Só vocês dois? Tem mais algum? Levanta o braço aí. Tem um lá, tem um aqui, mais um guerreirão aqui. Legal. Então, está entendendo o que eu estou falando? Tem que ralar, mochila nas costas. Entendeu? Fuzil cruzado e faca na boca. E sangue nos olhos. Sabe o que quer dizer isso? Vontade de fazer. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, não sei o que eu quero.
Ah, não sei, é aquela moleza, é aquela preguiça, é aquele desânimo. Precisa dar uma descarga elétrica nesse irmãozinho, né? Uma descarga elétrica do Espírito Santo nele, né? Para ajudar ele a... Por que Deus quer fazer prosperar? Porque Deus quer que a gente tenha paz financeira. Diga, paz financeira. Ele não quer que você viva apagando incêndio. Paga uma conta esse mês, aí não paga a outra, porque não sobrou, aí esse mês paga a luz, aí esse mês não dá para pagar a água, e paga isso, e está devendo isso, e acabou isso. É muito sofrimento. A gente ajuda várias pessoas aqui da igreja. A gente vê irmãos que se convertem e vêm para cá nesse nível de escassez. Alguns até desempregados, alguns sofreram um problema. E a gente aconselha, a gente ajuda, mas a gente quer ver também a pessoa se mexer. E a gente já arrumou emprego para a pessoa, chegou lá, a pessoa deu mau testemunho lá, brigou, não se relacionava bem com ninguém, aí ficou desempregado de novo. Aí o dono da empresa veio falar comigo: poxa, aquela pessoa que você me indicou, ela brigou com todo mundo aqui na empresa. Ela é da sua igreja mesmo, tem certeza? Aí eu, meu Deus, que vergonha. Aí, meu amigo, me perdoe de coração. E eu falei para Deus: Deus, eu não vou, eu já passei tanta vergonha com isso, eu pensei assim, não vou indicar mais ninguém. Deus falou comigo: não generalize, toda radicalidade é perigosa. Mas eu continuo indicando pela misericórdia de Deus. Mas eu continuo passando vergonha. Por que Deus quer te fazer prosperar? Porque Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha dinheiro. Dinheiro traz felicidade, sim ou não? Quem acha que sim, levanta o braço. Quem acha que não? Quem não acha nada? O dinheiro em si não traz felicidade, mas fica sem ele para você ver o inferno que você vai viver. Se dinheiro trouxesse felicidade, os ricos aí não iam ter problema, mas na verdade não é isso que a gente vê na prática. A gente vê pessoas ricas extremamente infelizes, deprimidas, elas não querem sentir aquilo. E elas olham para o lado: eu não tenho motivo para sentir isso, mas por que eu sinto isso? Um vazio tremendo, uma murmuração o tempo todo, uma insatisfação que ela não sabe explicar. E tem tudo na vida: um vazio espiritual, uma vontade de morrer, nada preenche o vazio dela. A falta de Deus faz isso. O dinheiro não traz felicidade, mas a gente precisa dele para ele é uma ferramenta que nos ajuda a ter vida abundante, vida plena, desde que você saiba usar ele, porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro que a Bíblia fala, 1 Timóteo 6,9. E 4, por que Deus quer que você prospere? Porque Ele quer que você contribua na expansão do reino de Deus. Se você é um filho de Deus, você é um filho de Deus que você tem uma missão na terra, até o tempo que você estiver aqui, fazer o reino de Deus crescer, expandir. Amém? Fazer discípulo, contribuir no reino de Deus, ajudar pessoas. Agora, se você não tem nada, nem para você, como é que você vai ajudar alguém? Você não tem nem para você. Como que você vai ajudar alguém?
E aí a pessoa fica limitada, diga, limitada. Deus não te chamou para você ter uma vida limitada. Deus te chamou para você ter uma vida abundante, diga, abundante. Então, eu quero falar, não vou falar de boa administração, que isso é um outro, não vou falar de trabalho diligente, que é uma outra área, mas eu vou falar de temor a Deus, porque o temor a Deus, você vai ver dentro da palavra, como ele é capaz de interferir na sua prosperidade. Biblicamente falando, temor a Deus está ligado à obediência. Quando você começa a entrar e se alinhar com o céu, aquilo que Jesus quer para você, e você começa a obedecer princípios do reino de Deus, você começa a se alinhar na vontade do Pai, então você começa a trabalhar com mais responsabilidade, começa a interferir nos outros, você começa a ser mais generoso, você começa a administrar melhor, a não consumir tanto. Tem gente que gasta demais. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer uma vida próspera, como jovem já, para você não perder tanto tempo como muitos perderam, e eu mesmo dei muita cabeçada até os 28 anos, depois que eu me converti, é que eu me alinhei realmente com Deus e eu comecei a prosperar, mesmo já estando formado numa profissão estável, mas só depois que eu me converti e comecei a levar Deus a sério que mudou a minha vida. Então, você jovem, você já pode começar agora isso com 16, com 18, com 20 e pouquinho, ou 28, vai depender da sua decisão, ou 30, não sei a sua idade, mas dá tempo ainda, você não chegou na metade da vida ainda, dá para dar uma virada, dá para dar uma guinada, e você pensar assim, poxa, eu quero ter uma vida próspera, dá tempo ainda? Dá, então você precisa, primeiro, eu vou dar essa mensagem hoje, mas você precisa ouvir as outras. Entra lá na playlist lá do canal da igreja e ouve as 7 mensagens. Essa aqui é só uma delas. Tem uma que o pastor Felipe dá, como ter uma mentalidade próspera, e tem uma que o Vitor dá, como derrotar Mamon, que devora a prosperidade da pessoa. Mamon é um devorador, é um demônio devorador, que a pessoa nunca consegue ter nada. Tudo que ela pega dá errado, tudo que ela pega cai na miséria, não prospera. Mamon está operando, precisa derrotar esse Mamon. Essa aqui é só uma das mensagens, mas quando você começa a temer a Deus, os céus começam a se abrir. E você já começa a experimentar a vontade do Pai na sua vida. Então, o temor a Deus é uma vida de obediência. Coloca aí Provérbios 22, 4, por favor. Olha só a promessa que tem nesse versículo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e a vida. Riqueza, honra e vida significa vida abundante. Amém? O que está escrito lá? Temor do Senhor e humildade. Se você já tem aí um caderninho, já anota esse versículo aí. Você tem que decorar esse versículo. Eu quero essa vida abundante. Eu quero
honra, eu quero vida, eu quero riqueza na minha vida. Isso tudo está relacionado à prosperidade. Se você quer honra, tu vai ter que aprender a honrar primeiro. Você quer honra? Quem quer honra aí? Levanta o braço. Você vai aprender a honrar primeiro. Já começa com pai e mãe em casa. E quem é criado por vó, começa com a avó. Quem está com tio, começa com tio. Começa lá dentro de casa. Se você quer honrar, quer ser honrado, você vai ter que aprender a honrar. Primeiro, o reino de Deus é assim. Então, há promessas aqui. O temor, a obediência está ligado à humildade. Está tudo junto ali, humildade e obediência, temor a Deus. Porque para obedecer você tem que se humilhar. Como que a gente vai obedecer a Deus? É quando a gente não está com vontade de fazer aquele negócio. A gente não está com vontade de obedecer, mas a gente obedece porque Deus está mandando. Então, Deus, isso aqui está na palavra, eu tenho que fazer, ou então o meu líder, ele está ali me orientando dentro da palavra, e ele então quer o melhor para mim, então eu vou obedecer isso, mas eu não estou com vontade nenhuma, não estou com vontade de obedecer o meu pai e minha mãe, mas eu vou obedecer para honrar ele, porque eu quero ser abençoado. Lá no seu trabalho, o seu chefe, Deus vai observar nos mínimos detalhes a nossa vida para ver se a gente está preparado para ser próspero. Tem gente que não está preparado para ter dinheiro na mão, vai jogar tudo fora. Tem gente que não está preparado para ter uma vida abundante, porque não vai saber o que fazer com a vida abundante. Tem gente que não está preparado para ter dinheiro, muitas vezes pessoas ganham muito dinheiro por herança, ou aqui na igreja mesmo, teve gente que ganhou herança, jogou tudo fora. Depois veio chorando. Por quê? Quis ser ganancioso, desobedeceu a Deus. Aí eu falei para ele, meu irmão, você sabia que não podia fazer isso porque você fez. Perdeu 400 mil reais, assim, ganhou de herança e jogou fora, de um dia para o outro. O outro ganhou 700. Quis ser ganancioso, perdeu tudo também. Porque não estão preparados para ser prósperos. Deus dá a bênção, mas Ele pega e joga fora. E aí vão ter que ralar mais, vão ter que cortar um dobrado agora, para poder recuperar o tempo perdido e aprender. Não aprenda pela dor. Repita comigo, eu não vou aprender pela dor. Você tem que ser inteligente. Você aprende com os erros dos outros, não com os seus. Você vai ter que ser esperto. Se você quer prosperar com Deus, primeira coisa, você tem que ter temor a Deus. Salmo 128, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Promessa de Deus. Você quer, esse versículo, esse Salmo 128 é para os homens. Ele fala no versículo seguinte: a sua mulher será como uma videira frutífera. Quem já viu uma videira cheia de uva aí? Uma parreira de uva bem carregadona assim. Você já foi lá no pé e arrancou, né? E fica ali debaixo. Então, Deus está falando, olha, você vai ser, como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segredo da felicidade é o temor a Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, você vai ter trabalho e você será feliz e próspero. Então você vê que o temor a Deus, a obediência a Deus, leva à prosperidade. No versículo seguinte ele fala da mulher. Fala, é para os homens esse versículo. Não está aqui o
o 3, mas fala: a sua mulher será como uma videira frutífera. Você vai casar com uma mulher frutífera. Amém? Uma videira com os cachos de uva desse tamanho. Você vai ficar lá só pegando os cachos, se alimentando dos cachos. Está rindo, mas é verdade. Cadê os homens? Vocês querem casar com uma videira dessa? Cadê os homens? Fica de pé os homens aí. Falar com os homens aí. Isso. Vocês estão muito quietos. Tem homem sentado ainda. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Quem quer casar com uma videira frutífera? Levanta o braço. Amém. Os cachos tudo caindo assim em cima de você. Prosperidade, né? Uma mulher videira frutífera. Vou dizer para você, olha aqui, ó. Temor a Deus, homens. Se você tem um chamado com Deus, um chamado missionário, um chamado pastoral, um chamado de servir a Deus, todo mundo é servo de Deus, mas tem alguns. Eu fui chamado para ser pastor, eu estava no exército ainda, eu nem sabia que eu ia ser pastor, mas aconteceu e eu senti o chamado no meu coração. Deus deve ter pensado: esse aí eu vou esperar ficar mais velho, que ele está tão perdido, coitado. Vou esperar ele amadurecer um pouco. Alguns, Deus vai chamar na idade de vocês. Quando eu converso com alguns pastores mais experientes, às vezes eu converso: viu, você teve o chamado pastoral quantos anos? Aí ele: 15 anos, 16 anos. Falei: meu Deus, 16 anos eu estava totalmente fora, não conhecia Jesus, não tinha nada. Alguns até adolescentes, mais adolescente ainda, 12 anos. Se você tem um chamado, você tem que escolher uma menina que tem o chamado que você tem. Senão você vai sofrer muito. Então você quer uma mulher de Deus, uma mulher legal, que você nunca vai pensar em separar dela, porque é muito triste a gente fazer divórcio aqui na igreja. A gente vê divórcio, a gente aconselhar, o advogado também, até advogado da igreja, e a gente sente: não, a gente não quer mais, é um sofrimento para todo mundo, para os filhos. Você quer uma mulher que você nunca vai pensar em divorciar dela, porque é uma mulher que alegra o teu coração, uma videira frutífera, é uma mulher que te inspira, é uma amiga, é uma mulher que caminha contigo, a tua parceira. Você quer isso? E detalhe, e bonita ainda? Quem quer isso aí? Levanta o braço. Se você não quiser, não tem problema não, o anjo está fotografando lá. Se você quiser ficar com o braço, na hora, não dá para aquele não, dá para o outro que levantou o braço. Entendeu? Qual é o segredo aqui? É você começar a viver uma vida de temor a Deus, levar a sério a tua vida. Amém? Dá uma salva de palmas para eles aí, meninas. Glória a Deus. Pode sentar. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pecado escondido rouba a prosperidade. Pecado escondido é aquele não confessado. Você fica ali com aquela coisa, aquela pornografiazinha. Olha o silêncio. Aquela pornografia que você vê toda hora, como é bom, aí vai lá, se masturba, aí depois vem arrependimento. Por que eu fiz isso? Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Você não vai conseguir sozinho. Quem está inscrito para o seminário de sexualidade? Levanta o braço. Pouca gente.
A maior tentação do jovem é na área sexual, vocês tinham que estar tudo lá. Aprender a como vencer essa batalha. Vou falar para a Juliana. Juliana, você vai ter que voltar ano que vem, de novo, para pegar os nossos jovens, mais uma vez, mais uma vez. Você vai ver, né? Falar com o Felipe também, que é o pastor que vem. Você tem que aprender com quem já sofreu isso e venceu essa batalha. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem, aqui o homem é ser humano, constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Agora, olha quantas promessas de Deus para quem é obediente. Deuteronômio 28, 12. Passa aí o versículo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Essas bênçãos vão seguir você não precisa nem ir atrás delas. Elas vão seguir, porque você está no temor, você está buscando obediência, santidade, você está fazendo o que é o certo, você está trabalhando diligentemente, você está cuidando, você está servindo a Deus, você está abençoando pessoas, você é uma pessoa responsável, temente a Deus. Lá na sua faculdade você se relaciona com todo mundo e é amigo. Lá no seu trabalho, você é gente boa, você está falando de Jesus, você está buscando santificação, você está lutando contra os seus pecados, você está confessando, você não está deixando pecado escondido, coisa mal resolvida. Deus vai honrar você. Eu fui para uma missão da ONU, eu não tinha condições nenhuma de ir. Em 2002, muita gente... Por que eu não tinha? Porque eu não era primeiro de turma, eu era no meio da minha turma. E no Exército, os primeiros colocados os que são enviados para o exterior, para missões importantes, tarará, papapá. De repente, eu sou convocado para uma missão de observador militar na ONU. Eu falei, Deus, será que alguém se enganou lá? Se enganaram? Até um amigo meu falou, viu, será que não se enganaram lá? Eu falei, aí eu cheguei à conclusão, não, foi Deus. Deus me mandou para lá. Eu cheguei lá, só tinha os 0 de turma. E eu lá no meio deles. Os primeiros colocados, os crânios, os cabeção lá, os nerds. Aí um perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, Deus me mandou para cá. E tinha que falar só inglês. E meu inglês estava fraco na época. Porque eu fiz a habilitação, eu estudei, mas eu fiquei muito tempo sem falar. E tinha que falar inglês com australiano, era muito difícil. E eu lá no meio apanhando aqueles caras e os australianos, quando ia falar no rádio ainda, inglês ainda, no meio do mato lá. E entendendo lá o australiano, que é um inglês diferente do inglês americano. E eu falava, repetia, pedia para o cara repetir, say again, say again. Aí o cara falou, quem está aí do outro lado? Só pode ser brasileiro, né? Eu falei, sim, é brasileiro. Fala mais devagar. Olha, foi 1 ano apanhando lá, apanhando, e vai, cumpre a missão. Mas acabou a missão da ONU.
e vários benefícios financeiros. E eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor me mandou para lá? 1 ano longe de casa. 1 ano, tudo bem, ganhei financeiramente, foi muito bom. Mas foi lá, naquele deserto, que Deus gerou algo no meu coração. 1 ano sem igreja, 1 ano sem amigos, 1 ano longe da família, 1 ano eu fazia o meu culto sozinho, dentro de uma tenda. 1 ano eu fazia o meu louvor ali, 1 ano era todo dia um culto que eu fazia. Eu não era pastor, não precisa ser pastor para isso. Mas eu passei 1 ano, todo dia à noite, eu fazia o meu culto, louvava a Deus, levei vários CDs na época, não tinha internet lá, meditava na palavra e ficava ali louvando, adorando a Deus no meio do mato, sem nada, e com outros estrangeiros ali, que a gente fazia parte de um grupo. E quando eu cheguei aqui, algo aconteceu. Eu não consegui ficar mais na igreja, que eu e a Claudinha, a gente fazia parte. Eu falei, Deus, mas por quê? Por que eu não estou conseguindo mais ficar nessa igreja? Falei, Claudinha, eu não estou conseguindo mais ficar nessa igreja. Uma igreja pequena, aqui, que a gente amava, a gente ama aqueles irmãos. Ama o pastor, agora não é mais, é um outro pastor. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo mais ficar aqui dentro. Eu falei, Claudinha, eu não queria falar nada para ninguém, para não influenciar Claudinha, nem as meninas. Mas eu falei, depois de um tempo, eu falei para ela, olha, eu estou sentindo algo que não é mais para a gente continuar aqui. E ela falou, eu estou sentindo a mesma coisa. E quando a gente foi conversar com as meninas, elas estavam sentindo a mesma coisa. E a gente saiu da igreja. Quando a gente saiu da igreja, a gente foi convidado para iniciar essa igreja. Há 19 anos atrás. Então, aquele deserto, Deus gerou algo. Sempre o deserto vai te gerar algo. Como você se comporta no deserto, vai fazer você te levar a uma terra prometida ou não, ou você vai ficar mais tempo no deserto. Só tem uma forma da gente se livrar do deserto: temor a Deus. Agora, lá eu vi homens traindo a mulher, eu vi homens lá, vários casados, que arrumaram outras mulheres. Se eu tivesse caído numa armadilha daquela, com certeza eu não seria pastor hoje. Porque eu teria sido reprovado no teste do deserto. Foi 1 ano de deserto. Então Deus pode estar te levando, jovem, a um deserto, mas Ele vai querer te promover no final. Amém? Ele vai te levar, Ele quer te levar a uma promoção. Olha aqui, o outro versículo. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Diga, em tudo. Você quer ser abençoado em tudo? Sim ou não? Lá no seu trabalho, no seu ministério, onde você chegar, vai prosperar o negócio. Porque há uma promessa, igual José. Onde ele estava, seja na casa de Potifar, ou na prisão, ou no palácio, ele prosperava. Você vai ser abençoado em tudo, lá na sua faculdade, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, em tudo, porque é a promessa de Deus. Isso tem a ver com prosperidade. E é nessa idade que vocês vão definir isso. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá.
Deus envia as bênçãos até você. Não é você que sai correndo, desesperado. Tem uma bênção lá, vou correr lá. Eu vou lá, eu vou para cá, eu vou para lá. Onde tem a bênção, vou atrás da bênção. Não. É Deus que envia a bênção para você. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Amém? Deus, mas eu vejo também que tem gente aí que não é de Deus e é próspera, tem um monte de dinheiro e feliz e não tem problema nenhum e não é de Jesus. Você já viu alguém assim? Sim ou não? Quem já viu? Levanta o braço. Pois é. Tem gente que questiona isso. O homem lá do Salmo 73 também questionou isso. E ele falou para Deus: Deus, o Senhor é bom para os puros de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Eu quase me desviei, Senhor. Sabe por quê? Porque eu ficava olhando para os outros, ímpios, que não creem em Deus, em Jesus Cristo, e eu fico vendo assim e pensando, isso é o salmista lá do Salmo 73, tá? E ele fica pensando assim, aquela pessoa não tem Jesus, olha quanto dinheiro ele tem, é a mesma crise do Salmo 73 ali, daquele homem. E ele começa a questionar Deus por isso. Deus, eles são mais bonitos, eles são mais fortes, eles têm mais dinheiro, eles são saudáveis, e eu que sou o teu servo, teu filho, estou aqui na aflição, na angústia, na escassez. Depois você lê o Salmo 73. E tem alguns irmãos que caem nessa crise, às vezes jovens. E aí, como que ele saiu dessa crise? No versículo 17, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, e compreendi o destino dos ímpios. Ele entendeu que aquela riqueza não servia de nada para eles. Por quê? Porque um dia eles iam perder toda essa riqueza e eles iam para o inferno. E o Filho de Deus tem a riqueza maior, que é a salvação, que é a vida eterna com Deus. Então, não caia nessa armadilha do salmista 73. Ainda bem que ele se arrependeu. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que ser uma pessoa que trabalha, que estuda, que se dedica, que você vai ter que ser uma pessoa que administra bem, você vai ter que ser uma pessoa generosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que segue princípios do reino de Deus, que você, como jovem, você pode desfrutar disso aí. E tem um princípio que é fundamental, que depende de obediência, depende de temor a Deus. E que eu quero que vocês aprendam isso como jovens, porque vai fazer a diferença na vida de vocês, que é ser um dizimista fiel. Mas como que eu posso ser isso? Um dizimista fiel, se eu não trabalho ainda. Mas o pouco que você receber, você precisa aprender a honrar a Deus, mesmo não trabalhando. Se você receber do seu pai, receber um presente financeiro, você honra a Deus com aquele pouco. Então, o princípio do dízimo é um princípio que traz prosperidade. Eu quero ler para vocês.
Deixa eu ler primeiro Malaquias 3,10. Tem esse versículo aí, Malaquias 3,10? Olha aí Malaquias 3,10, está um pouquinho mais embaixo. Malaquias, isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Casa, igreja de Deus. A Bíblia chama casa, não é o templo em si. A casa de Deus é a igreja, são as pessoas, é a comunidade reunida. Aí ele diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por causa de vocês repreenderei o devorador de suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem algumas promessas aqui. Dízimo é 10ª parte. Eu sou um dizimista fiel desde que eu me converti, há 30 e poucos anos atrás. E eu aprendi isso, no início foi difícil, mas eu decidi. E por isso, hoje, eu sou próspero financeiramente, nós temos uma igreja próspera, que não falta nada para a gente fazer tudo que a gente quer fazer, a gente ajuda muita gente, ajuda outras igrejas, porque eu sei que Deus honrou a fidelidade. E um pastor não tem como ser pastor se ele não for fiel dizimista. Até uma vez um jovem perguntou: pastor precisa dar dízimo? Aí eu perguntei para ele: por que você quer ser pastor? E você já está preocupado com isso? Aí eu falei para ele: não, olha só, deixa eu explicar. Pastor tem que ser o mais generoso da igreja. Pastor tem que ser o mais obediente da igreja. Pastor tem que ser aquele que mais busca a palavra. O pastor tem que ser aquele mais comprometido com tudo. Não sabia que pastor precisava dar dízimo, porque eu pensei que o pastor trabalhando na igreja, e aí ele ficaria livre disso. Não é assim não, meu irmão. Se você quer que os outros obedeçam, você tem que obedecer primeiro, amém? E é assim que funciona. Por isso que Jesus foi tão obediente em tudo. Agora ele diz aqui, ponham-me à prova. Ele fala para você ser um dizimista, depois ele fala para pôr ele à prova. Sabe o que significa pôr à prova? É você assim, falar: Deus, eu estou sendo fiel aqui, agora eu quero ver o que vai acontecer. O Senhor falou, e eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus. Olha aqui, e diz o texto ainda: diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos que nem terão onde guardá-la. Deus vai derramar bênção na sua vida em todas as áreas. Diga, todas as áreas. Porque Ele é fiel. Ele vai abrir a janela do céu sobre a sua vida e Ele vai derramar bênção. E Ele vai fazer o que mais ainda? Repreender o devorador. O diabo vai querer vir atacar, roubar, matar, destruir, e Deus está com a proteção dele sobre a sua vida. É uma promessa de Deus. Agora, qual é o grande problema muitas vezes? Que a pessoa pensa assim: esse negócio do dízimo é lá do Velho Testamento, é lá da lei de Moisés. Mentira, não é? É antes da lei de Moisés. Abraão deu dízimo depois que ele conquistou a guerra lá contra os 3 exércitos
para resgatar Ló e a família de Ló e todo o patrimônio de Ló, Abraão foi lá e deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, que era o sacerdote, o rei de Salém. Jacó também deu o dízimo, está lá na Bíblia. Acho que eu tenho o versículo aqui, Gênesis 28, 22. Fala que Jacó deu o dízimo. Abraão deu o dízimo em Gênesis 14, 20. Não tinha nem lei de Moisés ainda, Deus já tinha instituído o dízimo. Então, o dízimo não é da lei de Moisés, é antes da lei. E é também no Novo Testamento. Jesus falou para não deixar de dar o dízimo. Normalmente, quem é contra o dízimo é porque não consegue dar. Pastor que não dá o dízimo é esses que estão pregando aí. Eles não conseguem obedecer. Então, eles arrumam um argumento teológico para justificar a necessidade dele, porque eles estão presos no dinheiro. Então, eles ficam ensinando o contrário para aliviar a consciência deles. Mas Jesus, ele ensina em Lucas 11, 42, tem esse versículo aí? Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, ou seja, tudo que eles, toda a colheita deles, o resultado da colheita, dízimo é 10ª parte, mas desprezam, os fariseus davam o dízimo de tudo, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, Jesus está falando para os fariseus, vocês dão o dízimo, mas vocês dão com a motivação errada, falta a justiça e o amor. Vocês devem dar o dízimo sem deixar de obedecer, de praticar a justiça e o amor. Jesus está falando claramente aqui, vocês devem praticar essas coisas, a justiça e o amor, sem deixar de fazer aquelas. Aquelas está se referindo aos dízimos. Então, eu já vi pastor falando, trabalho de jovem, não dá certo, não vale a pena, jovem não dá dízimo. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o jovem pode ser fiel, pode aprender a ser fiel e vai ser abençoado por Deus e vai ser próspero. E nós vamos continuar investindo em trabalho de jovem. Mas eu não estou falando isso de dízimo porque a igreja está precisando do dinheiro de vocês. Não. A igreja não precisa de 1 centavo de vocês. Nada, nada. E se tem alguém aqui que não quer dar dízimo, ninguém é obrigado. Agora, eu vou dizer, por que eu estou ensinando isso para vocês? Que eu quero que vocês aprendam a ser abençoados. Amém? A igreja vai sobreviver, mesmo sem o dízimo de vocês. Mas eu quero que vocês aprendam um princípio no reino de Deus que vai levar vocês à prosperidade e o Senhor vai repreender o devorador na sua vida. Tem gente que fala desse versículo aí, pastor, que ensina assim, Jesus está falando isso para os judeus, e os judeus estavam debaixo da lei, os fariseus. Sim, tudo que Jesus falou para um monte de gente que estava debaixo da lei ainda, porque Jesus não tinha morrido ainda. Ele não tinha ido para a cruz, mas ele estava no processo de ir para a cruz e ressuscitar. E a lei cai então, mas se é para a gente adotar isso como verdade, que tudo que Jesus falou, ele falou para quem estava debaixo da lei, então não é para nós hoje. Então, tudo que ele falou sobre amor ao próximo, ele falou para quem estava debaixo da lei, ele falou para os fariseus, ele falou para a gente amar os inimigos, ele falou, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Isso é um argumento falacioso. É um argumento porque aí a gente tem que colocar no pacote tudo aquilo que Jesus ensinou sobre princípios no reino de Deus.
Isso é uma conversa de quem quer combater o dízimo, e normalmente são pessoas que não são generosas, são pessoas que não querem obedecer, então elas arrumam um argumento para ir contra. Mas de forma nenhuma Jesus é contra o dízimo, tanto é que ele fala para os fariseus continuarem contribuindo. Mas ele fala para os fariseus amarem, praticarem a justiça, não mentir. Ele fala para todo mundo, para orar, para obedecer a Deus, para amar o próximo, para perdoar o seu irmão. Então, tudo isso é só para quem está debaixo da lei? Não, tudo é para hoje. Tudo que Jesus falou é para hoje. Diga, tudo que Jesus falou é para hoje. Então, eu quero te ensinar a ser um jovem próspero aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Existe um princípio no reino de Deus: se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Se você for fiel no pouco, Ele vai te dar grandes coisas para administrar. Mas se você for infiel no pouco, significa que você vai ser infiel no muito. Então, Ele não vai te dar grandes oportunidades. Por quê? Ele não vai confiar a você grandes oportunidades. Porque se você for infiel no pouco, Ele sabe que você não está em condições de ser fiel no muito. Então, Ele não vai te dar. É igual o jovem, aquele jovem mulherengo, que não quer nada, tal, não quer compromisso com Deus, está na igreja, mas não leva a sério, e ele está orando para casar com uma santa de Deus. Uma mulher linda, maravilhosa, com uma profissão definida, fiel, uma mulher cheia do Espírito Santo, e ele ora, mas ele mesmo está lá na mentira, na enganação, não quer compromisso, não quer... Você acha que Deus vai fazer uma maldade dessa com a menina? De responder a oração de um cidadão desse? Sim ou não? Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Sim ou não? Então, meu irmão, para de orar e se arrependa. Que Deus não está ouvindo a tua oração, não. Você quer casar com uma mulher de Deus, uma jovem fiel, uma jovem santa, comprometida. Você deve perguntar, mas tem isso ainda, pastor? Tem. Tem jovens de Deus aí, inclusive aqui na igreja. Eu estou falando isso porque um homem que já foi casado, me procurou, jovem ainda. Pastor, agora que eu me converti, me batizei, eu quero casar com uma mulher, já sofri muito no meu primeiro casamento. É um desgaste muito grande um divórcio. Que hora que acaba esse culto? 10 horas? Porque eu não estou nem na metade da mensagem ainda. Eu só estou na introdução. Brincadeira, gente, estou acabando já. Aí ele falou assim, eu quero, pastor, agora que eu me converti, que eu me batizei, eu quero casar com uma menina legal, não quero sofrer tudo o que eu sofri. Aí viram ele na balada, aí no tut, tomando lá. Aí encontrei com ele, ô meu irmão, que ele pediu oração, né? Falei, vou parar de orar por você. Por quê, pastor? Pô, você quer uma mulher de Deus e tu acha que tu vai arrumar lá na boate, cara? Ela não está lá. A mulher santa que você quer, a mulher cheia do Espírito Santo que você quer, ela não vai estar lá na boate que você foi, que você estava lá. É verdade, pastor, é verdade. Deus não vai fazer essa maldade, né? E Deus também não vai deixar ele conhecer ela fora da boate. Eles vão desencontrar, né?
Motivações erradas para contribuir, a gente já vai encerrar, tá? Primeiro, eu vou ser generoso porque eu estou com medo do devorador vir me atacar. Deus, então eu tenho que pagar esse seguro todo mês de 10%. Oh, Deus, que desespero. Eu tenho que pagar esse boleto. Não é assim, meu irmão. Isso é para quem é criança, que aprende por medo. Criança aprende por medo. Pessoas maduras, mas é melhor obedecer por medo do que não obedecer. Como que criança arteira aprende? Precisa ganhar uns tapinhas na mão, né? Meu netinho foi lá, enfiando o grampo dentro da tomada. Falei para ele, não pode, rapaz. Não pode. Tirei o grampo da mão dele. Aí daqui a pouco está ele lá com um dedinho assim, enfiando. Aí eu falei, não pode, rapaz, sai daqui, não pode ficar aqui. Quando eu olhei, ele estava na outra tomada, porque eu coloquei. Aí teve que ganhar um tapa na mão. Tapinha assim, né? Pip. De levinho. Aí ele não bateu mais, aí ele não foi mais. Quem já apanhou de pai e mãe aqui? Quem nunca apanhou do pai e da mãe? Vai ser arrebatado agora. É raro. Tem mais alguém que nunca apanhou, ganhou uma varada, uma chinelada assim? Tem mais alguém? É raro, mas tem. A minha mãe, toda vez que me batia, tinha uma havaiana. Era uma havaiana. E ela usava uma havaiana, quando ela tirava do pé assim, ó. A havaiana ia lá na frente, ela pegava. Quando ela já vinha para me bater, eu já me arrependia e já chorava. Antes dela bater, é uma estratégia. Entendeu? Uma estratégia que eu já chorava e já falava, não, mãe, já me arrependi, chorava. E aquilo fazia ela me bater um pouco menos. Entendeu a estratégia? Mas aí, com Deus também funciona isso. Se você der uma pisada na bola, se arrependa rápido. As consequências vão ser menores. Se arrependa logo, confesse o pecado logo. Eu aprendi isso lá quando era criança. E eu vi na Bíblia, se arrependa logo. Quem não confessa os seus pecados não prospera. Então, se você está com um pecado aí escondido, você já tem que se arrepender logo. Não tem que ficar com essa podridão aí dentro de você, não. Você não precisa ter medo do devorador, medo de dar tudo errado. Não é isso. Você tem que ter... É melhor você obedecer por medo do que não obedecer. Mas essa prática de obedecer por medo é para criança. Você precisa crescer, você precisa ser um jovem mais maduro e começar a obedecer por amor. O outro motivo errado é a barganha. Eu vou dar porque eu quero ganhar muito, então eu dou. Deus, eu vou ser fiel, mas eu quero que o Senhor me dê muito, muito, muito. Motivação errada, é a motivação errada pela ganância. Doa pensando em ganhar mais. Não existe amor, existe ganância. E o outro motivo é o orgulho. Eu vou dar porque todo mundo quer me ver, eu quero que vejam como eu sou generoso. Olha como eu sou espiritual. Olha como eu sou generoso. Jesus falou em Mateus 6, quando você for doar alguma coisa, ninguém precisa ficar sabendo. Quietinho. A tua mão direita não precisa saber o que a esquerda está doando.
Se você fizer questão que os outros saibam, tem algumas igrejas, não sei se ainda faz, mas faziam muito, e eu já fui membro de igreja assim, coloca a lista dos dizimistas tudo na parede. Tu já viu isso, Tiago? Já viu? Já chegou a ver? Você já foi membro de igreja assim? Não? Ainda bem, né? Aí os jovens ficavam lá, bisbilhotando. Olha, o salário desse aqui, olha, se ele dá isso aqui, o salário dele deve ser isso. O outro lá ficava, todo mundo conferindo quem dá, quem não dá. Motivo errado, a pessoa que dá, mas deseja que os outros saibam que ela está dando. Orgulho, então, motivação errada. Qual é a motivação correta? É o amor. Diga, amor. Ah, pastor, eu não tenho esse amor todo. Uma vez o irmão me procurou e falou, pastor, eu não tenho esse amor todo. O que eu faço? Eu falei, obedece então, sem amor mesmo. Obedece sem amor. Jesus obedeceu na hora ali, no Getsêmani. Ele foi por obediência a Deus mesmo. Era o lado humano de Jesus. Vai ser um sofrimento muito grande. Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele foi por obediência. Dízimo é obediência a Deus. Oferta é generosidade. Mas dízimo é obedecer a Deus. Então, eu quero que você aprenda isso e pratique isso para o teu bem, para você ser próspero e abençoado. E isso Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos de Deus, de prosperidade. Amém? Fica de pé agora, a gente vai encerrar. Você não pode esquecer essa mensagem, porque você tem que levar ela para a sua vida toda. Você que é um jovem temente a Deus já, só obedeça a Deus. Procure esses princípios que você aprendeu. Obedecer esses princípios. Você que está chegando agora, ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa tomar essa decisão primeiro, de entregar o seu coração a Jesus. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele não precisa disso. Então para que Ele inventou esse negócio de dízimo, oferta? Para treinar o nosso coração generoso. Para a gente mesmo poder ser abençoado e não ser escravo do dinheiro. Para a gente mesmo poder ser próspero. Existem leis espirituais. A lei do dízimo é uma lei. Todas as pessoas que ainda são apegadas ao dinheiro, em algum momento elas vão ser travadas espiritualmente e muitas vezes financeiramente também. Em algum momento a casa cai, porque ela está fazendo do dinheiro a razão da vida dela, o grande foco da vida dela. Nessa minha experiência de vida é isso que eu vejo. Tantos anos, homens que foram prósperos, mas fizeram do dinheiro Deus dele, e eles caíram. E ficaram, muitas vezes, pessoas com vários problemas, perderam tudo aquilo que Deus poderia dar para eles. Para vocês que estão começando a vida agora, vocês precisam aprender o caminho certo. O caminho da bênção, o caminho da vitória. Porque se vocês falharem agora como jovens, essa conta vai ser paga algum dia. Então vocês vão ter que entender isso na vida de vocês. Por quê? Porque são princípios do reino de Deus, que Deus coloca para nós.
que você precisa entender e seguir e levar esse compromisso de Deus a sério. Amém? Quem quer de coração ter uma vida próspera com Deus e fazer um compromisso de obediência a Deus, de temor a Deus, levanta o braço. Amém, amém. Então eu vou fazer uma oração com vocês. E isso inclui ser um dizimista fiel. Tá bom? Isso inclui ser um dizimista fiel. Se você deseja, a partir de hoje, honrar a Deus, a gente está ensinando até as crianças isso, para elas aprenderem desde pequenas a não serem apegadas ao dinheiro. Deus quer liberar a prosperidade na vida de jovens aqui, mas eu sinto no meu coração que tem jovens ainda presos nessa área. Mas Deus quer liberar vocês. Deus quer liberar vocês para vocês prosperarem. Sendo fiel no pouco, Deus vai colocar vocês no muito. O que você tiver, começa a honrar a Deus. Começa a ser um jovem temente a Deus e obediente, que Deus vai te honrar. A oração é assim, acho que está aí, ó. Vamos ler junto comigo aí. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá. Senhor, contribuo por amor sua obra. Vamos fazer assim primeiro, vamos repetir. Pode tirar esse slide que eu vou falar e vou pedir para vocês repetirem, que é melhor. Pode tirar esse slide, por favor? Isso. Diga assim comigo, bem alto. Senhor, contribuo por amor a sua obra e fé na sua palavra, com o propósito de manter a tua igreja, que tem abençoado as pessoas, e para o crescimento do Evangelho e expansão do seu reino. Obrigado por permitir que eu faça parte da sua obra neste lugar, que as janelas dos céus sejam abertas sobre esta igreja e sobre a minha vida, e que eu seja abençoado, como promete a sua palavra. Amém. Vou orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, peço que essa oração que foi declarada se cumpra na vida de todos esses jovens, Senhor. Levanta jovens aqui prósperos, Senhor, tementes a Ti, que vão fazer a diferença onde eles estiverem. Levanta, Senhor, mulheres como Ruth, levanta homens como José, Senhor, levanta homens como Davi, Senhor, levanta homens e mulheres tementes aqui nesse lugar, que vão ser jovens e adultos prósperos, Senhor, abençoando o Teu reino, a Tua igreja. Levanta aqui pastores, levanta, Senhor, homens com profissionais competentes, Senhor, independente da profissão, mas homens que trabalham de forma diligente, homens, Senhor, com excelência, homens que vão saber administrar, Senhor, tudo que o Senhor vai dar, homens generosos, mulheres generosas. Pai, eu declaro sobre a vida desses jovens a Tua prosperidade, Senhor, e declaro que eles estão liberados para prosperar a partir de hoje, Senhor, com tudo que eles têm recebido. Ajuda eles a serem fiéis no pouco, Senhor, e com certeza o Senhor vai levar eles no muito para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.